só encontro em ti. Bom dia. Gente, bom dia. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. O nosso alívio tem que ser Jesus mesmo, né? Olha essa música. Peraí. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Glécia. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Eu queria hoje fazer uma coisa diferente, gente. Não sei se vocês topam. Eu queria convidar alguém. Alguém quer participar hoje? Quer conversar um pouquinho comigo? Fazer um bate-papo comigo? Ao vivo? Sem vergonha, mas aproveitar a oportunidade para eu poder ajudar você? Quem quiser, é só solicitar aí pra entrar aí. Eu te puxo pra entrar aqui na live comigo. É muito importante, gente, hoje, quinta-feira, né? Dia 23, amanhã dia 24, virada do Natal, o mês tá acabando. E o que eu sempre vejo muita gente falando, olha, vendendo agendas para 2022, planner, e é muito legal isso, né? Só que não adianta eu ter agenda, não adianta eu ter planner, não adianta eu ter um caderno, não adianta eu fazer nada, não adianta eu anotar sonhos, desejos para 2022. Ai, Nádia, mas eu tenho que ter esperança. Concordo, a gente tem que ter esperança. Mas o que a Bíblia fala é que fé sem obras, a esperança é aquilo que a gente não vê, não é? Esperança o que é? É quando eu quero algo. Ele tá parecendo do Cascão. Esperança é você acreditar em algo que você não tá vendo. É você acreditar que as coisas vão mudar. É você acreditar que vai ser diferente. É esperança. Sim, tá tudo bem você ter essa esperança. Só que se eu não entender. Espera um pouquinho. Tem dias que eu Se eu não entender que eu posso ter esperança de coisas melhores, de vida melhor, de coisas melhores para minha vida, mas se eu não entender que eu preciso parar, eu preciso agir, eu não posso agir como eu agi durante esse ano, eu não posso ficar parada, eu não posso ter a mesma trajetória que eu tive esse ano,
Se eu não entender isso, que eu preciso levantar da cadeira, que eu preciso agir, a minha vida, o ano que vem, vai ser a mesma coisa. Jesus é a calmaria. Então, eu preciso entender isso, eu preciso entender que para minha vida ter uma diferença o ano que vem, para que eu venha ter respostas de tudo que eu quero, eu preciso agir, eu preciso fazer diferente de tudo que eu fiz esse ano. E para eu fazer diferente, eu tenho que fazer uma recapitulação de tudo que eu fiz e tudo que eu deixei de fazer. Como é que foi minha vida? Como é que eu me posicionei? Vocês entendem isso? Então, ter esperança de coisas melhores é muito importante. Só que não adianta eu ter esperança de coisas importantes e continuar sendo o que eu fui esse ano. Fazendo as mesmas coisas, deixando de fazer o que era para ser feito, eu vou ter os mesmos resultados. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a luta que você está passando, quais são as suas dúvidas. E eu quero me colocar a ajudar vocês. Inclusive eu acabei de chamar quem quiser entrar, solicitar para entrar, para eu poder orientar, para eu poder conversar um pouquinho com você. Se você quiser participar da live, é só você pedir solicitação que eu te puxo para a live. A gente pode conversar. Esse é um momento de bate-papo, né? Se você se sentir à vontade, quiser, é só você mandar a solicitação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não adianta anotar, não adianta escrever em agenda, em planner, os meus planos. Se você é uma pessoa que tem esse hábito de escrever, é muito importante. Mas por que eu falo que não adianta só escrever? Se eu for fazer a mesma coisa que eu fiz esse ano. Você viu, se você fizer um balanço agora, você vai ver quais são os resultados que você teve esse ano. E quando você pensar nesses resultados, você tem que pensar: o que eu fiz esse ano para ter esses resultados? Se eu quero ter novos resultados ano que vem, eu preciso fazer diferente. Mas é tão difícil às vezes a gente se ver, porque às vezes a gente se encontra dentro de uma bolha, gente. Às vezes a gente está dentro de uma bolha. Tem muitas pessoas que estão dentro de uma bolha. Elas não se enxergam, elas não se veem, elas não entendem que não é só simplesmente acreditar, não é só simplesmente ter fé, não é só simplesmente querer. Eu preciso agir, eu preciso fazer acontecer. E o fazer acontecer exige muita energia, exige muita força, exige eu acionar a minha vida, exige eu me posicionar na vida, exige eu falar não para algumas coisas que não fazem sentido, para algumas pessoas que não fazem sentido, eu sair de lugares que não fazem sentido. Exige muita coisa. Exige muita coisa, e muitas das vezes a pessoa não quer pagar o preço, ela quer ter a resposta, ela quer conquistar, só que ela não quer passar pelo caminho da conquista. Ela não quer, porque para você chegar numa conquista, para você conquistar aquilo que você quer, você vai ter que se impor, você vai ter que fazer coisas que de repente você nunca fez. Você vai ter que se posicionar da forma que você nunca se posicionou. Você vai ter que pegar a sua vida da mão dos outros que de repente você colocou. Você vai ter que falar não para algumas pessoas, não para alguns lugares. Porque se você tem um propósito é uma coisa, proposta é outra. Então, às vezes, as propostas que vão vindo durante o caminho para você não tem a ver com o seu propósito. Só que é difícil. A pessoa ela não quer pagar esse preço. Existe um preço, gente. Existe um preço em você continuar na sua bolha da sua vida, você ficar fingindo que não tá olhando a sua vida, você fingindo que não tá vendo as coisas. Existe um preço, você vai pagar um preço. E também existe um preço de você se posicionar, estourar essa bolha e fazer acontecer. Então você tem que saber que preço que você quer pagar. Continuar da vida que você tá, continuar com os bloqueios que você tem, que impede de você avançar, porque você tem medo de se expor, porque você tem medo de falar, porque você quer que as pessoas validem tudo que você faz, que você não consegue se olhar e ver que você é capaz de fazer algo. De repente você não se olha, você fala: eu não tenho condições de fazer. Todo mundo tem, menos você, porque você tem bloqueios emocionais.
Gente, quem tem bloqueio emocional, a pessoa, às vezes a pessoa é inteligente. Às vezes você olha e você fala, meu, essa pessoa tem tudo pra crescer. Essa pessoa tem tudo pra avançar, mas ela não consegue se ver. O bloqueio emocional, a pessoa não consegue se ver. Ela não se vê, ela não acha que ela é capaz. O bloqueio emocional impede de você ser feliz. O bloqueio emocional te faz você continuar parado. Você não avança quem tem bloqueio emocional. Ou chega até a avançar até um certo ponto, mas quando ela percebe que ela vai ter que exigir algo dela, ela fala, eu não dou conta, eu vou ficar parado, eu vou ficar quieta. O que eu quero dizer pra você é que você nasceu pra mais. É que Deus colocou dentro de você algo precioso, que Deus falou, vai minha filha, faz, você pode, tudo você pode. Só que às vezes você acha que você não pode. Porque você ouviu há muitos anos da sua vida que você não pode. Porque você se convenceu de que você não é capaz. Porque você se convenceu que você não vive sem outra pessoa, então é por isso que você tem que viver nessa prisão emocional. Porque você acredita que a felicidade, que o que você quer, está sempre no outro e não está. Gente, a felicidade não está no outro. A felicidade não está nas coisas que a gente conquista. Você pode conquistar o que você quiser e eu acho que a gente tem que querer mesmo conquistar, né? Usufruir das coisas boas que tem neste mundo. Mas a gente precisa entender que são alegrias momentâneas. Não são alegrias, a alegria que a gente quer da alma. A paz que a gente quer sentir na alma. A gente conquista algo, fica feliz, mas aquilo muitas das vezes não traz a felicidade que a gente achava que ia trazer. Por quê? Porque eu preciso entender duas coisas. A minha felicidade, o que eu, no fundo, todo ser humano, quem é rico, quem é famoso, quem não tem dinheiro, quem mora no Brasil, quem mora na Espanha, quem mora na Itália, no mundo inteiro, o que o ser humano quer é se sentir amado, é ter paz no coração e ter uma alegria. É isso que todo ser humano quer. Mas na cabeça do ser humano, na maioria do ser humano, tudo isso tá em coisas ou tudo isso tá em quê? Em pessoas. Tudo isso tá em coisas, tudo isso está em pessoas. E não, nada do que eu quero, nada do que você quer, nada do que você precisa, na nata mesmo, no original, não tá em ninguém. Ah, Nádia, mas como assim viver sozinha numa ilha? Não tô dizendo disso. Viver as pessoas, o ser humano, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele mistura as coisas. Ter alguém na nossa vida, seja emocional, seja no campo amoroso, no campo de amizade, é óbvio que é bom. Se eu falar pra você que não é, não é. Só que a pessoa que você quer pra sua vida ou que você tem pra sua vida, ela tem que vir pra caminhar com você lado a lado e complementar a sua vida. Então, como ele se ama, como ele se respeita, como ele ama a vida dele, então o que ele tem dentro dele, o que ele faz? Ele dá pra você. E você vice-versa. E ali vocês vão criando planos e um vai ajudando o outro, um vai fortalecendo o outro. Por isso que a Bíblia fala assim, é melhor dois do que um. Por quê? O que Deus entendeu, né, na cabeça? Quando Deus ele usou, né, os profetas a escrever isso, o que ele pensou? Se eu tô bem, por exemplo, se eu ando com você, eu sou uma pessoa motivada, eu sou uma pessoa... E nem sempre, às vezes, a gente tá assim, não é verdade? Nem sempre a gente acorda motivada, tem dia que a gente quer ficar na cama, tem dia que a gente tá desanimada, tá triste. Tem dia que a gente tá a gente acorda, às vezes, um pouco desanimada. Só que, por que a Bíblia fala melhor do que dois? Porque se eu tô caminhando com alguém, seja no campo amoroso, ou seja, na amizade, se eu tenho amigas como eu, se eu tenho amigas que estão na mesma frequência que eu, quando eu chegar em uma amiga, quando eu chegar no meu cônjuge, eu vou falar, hoje eu não tô legal, ele vai falar, não, mas você vai, tudo, a gente vai, ele vai te fortalecer, ele vai dar força pra você, e quando ele estiver desanimado, você vai dar força pra ele, por isso que é importante você ter pessoas com você na mesma frequência. Eu sempre tive dificuldade de arrumar amigas minhas em frequência, na mesma frequência. Por quê? Porque quando você não tá com a pessoa com a mesma frequência, o que você fala com a pessoa? Você fala assim, eu tô pensando sei lá, em fazer um doutorado, né? No meu caso, eu já tenho mestrado, eu tô pensando em fazer doutorado. Dependendo da amiga que você vai, da pessoa que você vai falar,
Ah, não, amiga, não vai fazer isso não, gastar muito dinheiro, ah, não. Sabe, a pessoa vai te pôr pra baixo, ela não vai falar, nossa, bacana, que legal, ah, pensa, que área que você quer fazer, que pesquisa que você quer fazer, você vai fazer aonde? Ela vai te dar uma outra vibe, ela vai ter uma outra vibe, então você fala, ah, eu tô pensando em um ano que vem abrir alguma coisa pra mim, sabe? Eu sempre sonhei em ter meu negócio próprio, eu vou parar de ficar me matando na casa dos outros, fazendo trabalho pros outros, vou pegar toda essa energia que eu tenho e vou fazer pra mim. Aí se você fala com uma pessoa que não tem energia, ela vai falar, não, amiga, não sai do teu trabalho não, fica lá, é mais seguro. Gente, nada nesse mundo é seguro. Nada nesse mundo é seguro. A gente só tem que buscar essa segurança em Deus. O que falta nas pessoas é esse contato com Deus. As pessoas não falam que são filhas de Deus, mas nem falam com Ele. São filhas de Deus, mas não querem saber o que Ele pensa sobre a sua vida. Não tem relacionamento com Deus. Quem não tem relacionamento com Deus não é filha, gente. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos é aquele que tem relacionamento, é aquele que quer agradar a Deus. Você percebe como é que estão as coisas aí, né? Tudo que, não sei se você já foi em alguma igreja, se você já ouviu alguém falar sobre a vinda de Jesus. Jesus está próximo de voltar. Olha as coisas que estão acontecendo, está na nossa cara. Cada dia as coisas, se a gente for olhar, as coisas são difíceis. Agora, quando pensa que as pessoas estão vacinadas, o Covid, está vindo uma outra onda de uma outra doença que está matando em algumas cidades da Europa. Mataram esse ano essa nova Macron, né? Esse novo vírus. Ele matou mais do que o ano passado o Covid. Teve cidades da Europa que esse ano morreram mais gente do que o ano passado. Então, as coisas não estão controladas como muitas das vezes a mídia passa. Não estão. Só que também não adianta a gente ficar ouvindo só isso para ficar até mesmo pilhada. A gente sabe o que está acontecendo, tem que fazer a nossa parte e confiar em Deus. E fazendo a nossa parte, confiando em Deus. Então, as pessoas estão vazias a cada dia. Todos os dias morrem muitas pessoas cometendo suicídio. Se você for olhar, quantas pessoas estão com depressão, gente? Então, muita gente com depressão. A depressão é uma dor na alma. É um vazio na alma, uma dor insuportável na alma. A ansiedade, tem pessoas que têm um pico de ansiedade lá em cima, no alto. Elas têm que fazer tratamento, sim. Eu sou a favor do tratamento, sim. Só que também essas pessoas, elas precisam, elas se perderam delas mesmas, elas nunca tiveram contato com Deus, elas nunca tiveram relacionamento com Deus. Porque quando você tem relacionamento com Deus, você pode passar, você pode viver, você pode ficar triste por alguns momentos, porque como eu falei, nós somos seres humanos, nós temos um coração. Mas ele te levanta, ele te fortalece, ele te sustenta. Olha pra você ver, ó, tem uma música aqui que eu amo essa música. Não sei se vocês é do tipo que consegue... Se vocês param, às vezes, pra refletir sobre a sua vida ou refletir sobre algo. Eu acho que geralmente a gente não faz isso, até por conta da correria do nosso dia a dia. Mas é legal você refletir sobre algumas músicas, sabe? Que é uma oração. Mas eu fico refletindo, tem uma música que eu amo, que é essa daqui, ó. Que pra mim... Quer ver? Essa daí, ó. Deixa eu colocar no começo pra você ver. Peraí. Ó. Vou aumentar um pouquinho só pra você ouvir, ó. É muito linda essa música, ó. É uma oração pra mim. Ó. É Alívio o nome dessa música. Eu me vejo muito nessa música. Essa música, assim, pra mim, me representa, sabe? Ó. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Há momentos da gente tem vontade de desistir. Não tô
Tava sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, ó. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. A gente fala isso pra Deus. Você pode falar isso pra ele. Exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai. É uma oração, você tá falando pra Deus tudo que você tá sentindo e pede pra ele ficar com você. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Deixa eu baixar agora. Essa música pra mim me representa, é uma oração. É um momento que você fala, tá tão complicado, pai, né? Eu tô com vontade de desistir, tô com vontade de ficar parada, eu não tô aguentando mais, eu tô angustiada. É o que você tem que falar pra Deus nas suas orações. Porque Deus, ele não quer uma reza. Ele não quer que você fale palavras treinadas, palavras que o outro fala. Ele quer que você abra o seu coração. Porque Jesus, ele é a coisa que ele mais ama, é a sinceridade. É você ser sincero diante dele, é você se despojar. É você dizer pra ele que você não consegue andar sem ele. Que você não pode, que a sua felicidade é Jesus, é ter ele. Porque quando você sentir isso dentro de você, quando você começar a ter relacionamento com você, você vai entender o que é ser amada. Não é que você vai deixar de querer ser amada pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus amigos. Não, são amores diferentes. Mas você vai se sentir amada. De repente você nunca se sentiu amada. Você foi abandonada na infância. Você foi rejeitada na infância. Você apanhou. Você sofreu abuso. Aconteceram milhões de coisas. E eu sei porque eu tenho atendido várias mulheres. Eu tenho atendido muitas mulheres, gente. E todas essas mulheres, só das 5 mulheres que eu faço mentoria, ambas tiveram muitos problemas na infância que afetaram a vida delas adultas, seja com a carência demais. A carência demais te faz você ficar frágil demais. E aí você emite essa energia. E aí o homem, como o homem, ele lê a mulher. E ali, como você também emana essa energia, né? Você não tem uma... Quando a pessoa é carente, porque ela tem uma ausência de amor, uma falta de proteção da sua criança lá na infância. Então, essa criança, ela veio magoando, ela não foi ressignificado isso, não foi tratado isso. Então, você se torna uma adulta carente demais. Além de você ser carente demais, você quer agradar todo mundo. Por quê? Para que você não venha ser rejeitada. Então você agrada, você dá além para as pessoas. E quem é assim não é valorizada. Porque você mostra, por mais que na sua cabeça você mostre que você está sendo boazinha, na cabeça de uma outra pessoa, ela vai falar assim, ela não se ama. Ela não valoriza ela não se valoriza. E é assim que um homem olha para a mulher boazinha. A mulher que fica 24 horas vivendo a vida do cara. Ela não tem vida. Ela não tem sonhos, ela não tem objetivo, ela é vazia, ela é rasa. E um homem profundo não quer uma mulher rasa. Por isso que fala assim, atrás de um grande homem tá sempre uma grande mulher. Por quê? Porque ambos têm a mesma energia, ambos têm a mesma profundidade. Então um sustenta o outro. Um está com o outro. Um fala a mesma língua do outro. Então, um dos motivos, às vezes, de você ter relacionamentos iguais uns aos outros, abusivos, né? É o quê? É a energia.
é o que está dentro de você. E não adianta você mudar só o externo. O externo é importante destralhar. Eu até coloquei um post ontem, né? É momento de destralhar nossa casa externa, nossa casa mesmo, e a nossa casa interior. Porque o destralhar é o quê? A tralha, ela não é necessariamente um lixo. Eu posso ter uma roupa na etiqueta que é uma tralha, porque se ela tá parada, ela se torna uma tralha. Ela tá parada, ela tá sugando energia na minha casa, ela tá parada. Ela não deixa, ela tá ocupando espaço de uma outra coisa. Então, o que eu faço quando eu falo da limpeza, da organização da casa? Que essa semana é o momento de você refletir. Não é o dia primeiro que você vai começar. Não, agora você já tem que saber, já começar a agir a partir de agora, plantar a partir de agora. Então, viver no passado não vai mudar a sua vida. O passado serve só de exemplos pra gente. O passado ele é importante a nossa história, mesmo que estejam histórias tristes, histórias de abandono, histórias de abuso. Tem muitas histórias tristes, mas mesmo sendo tristes, a nossa história, Deus ele não rejeita a gente. Ele vai usar você quando você se permitir, até pela sua história. Como assim, Nádia? De repente você é uma pessoa que sofreu muito no passado. Você foi abusada e você tá aqui hoje. Você tá lutando hoje, você tem conquistado. Mas você não ressignificou. Quando você ressignificar a sua história, quando você se ligar a Deus, quando você se conectar o seu coração com o coração de Deus, você vai querer ser usada por Deus. E muitas das vezes a sua história vai ser exemplo. Mesmo a sua história é ruim, mesmo aquela história que você queria apagar, mesmo aquela história que você não queria contar pra ninguém, você vai chegar e vai falar assim, olha, eu era uma mulher, eu era uma criança assim, assim, assada, aconteceu isso comigo, e eu cresci assim, e aconteceu várias coisas, mas eu acordei, eu ressignifiquei, eu me levantei, eu me conectei com Deus, e hoje eu me sinto mais que vencedora, e hoje eu quero ajudar pessoas que passaram por tudo aquilo que eu passei. Então a tua história, a tua dor não é vergonha. O que você insiste em apagar, para Deus não é vergonha. Deus ele trabalha com os improváveis. Deus ele trabalha com aquelas pessoas que falam assim, não tem como. Gente, olha como Deus é. Deus ele pegou Moisés. Olha a história de Moisés, se você entender na Bíblia. Moisés nasceu numa época que estava sendo caçado todas as crianças que tinham nascido naquela época para morrer, todos os meninos. Joquebede, que era a mãe dele, que era uma pessoa de Deus, ela falou, eu não vou deixar matar meu filho. E ela foi até o rio. Olha pra você ver, imagina o coração dessa mãe, pegar o filho, colocar numa cestinha e deixar o rio levar. Ela confiou em Deus que ia acontecer alguma coisa. Olha, às vezes você não tem o que fazer. Você tá numa situação que você fala, se eu correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e o que eu faço? O que eu posso fazer? O que Joquebede podia fazer naquele momento? Nada, porque mesmo que ela tentou esconder ele em casa, só que os guardas do palácio estavam entrando nas casas procurando, e eles procuravam tudo. Então ela falou, não vou dar esse mole para acharem meu filho e matarem meu filho. Então ela falou, eu não tenho o que fazer, não tenho para onde ir, não tem como eu fazer, não tenho como eu sair da cidade, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Então eu vou pôr numa cesta, eu vou confiar. Eu vou confiar em Deus e seja o que Deus quiser. Então ela fez isso. Ela confiou. E ali, Miriam, que era a irmãzinha dele, foi acompanhando e viu que a cesta acabou. Olha pra você ver como Deus ele cuida da gente, ele cuida das coisas, sabe? Ele cuida daqueles que confiam de todo o coração. Não é confiar de boca. Ele tem que ver a tua... Porque Jesus, ele vê o que está dentro de você. Então, você pode falar uma coisa e lá dentro ser outra. Ele quer saber o que está lá dentro, não o que você fala. Então, quando você se entrega para Deus, que você fala, não tem jeito. Eu estou olhando o cenário da minha vida, não tem saída. Ele traz uma saída. Ele usa pessoas, ele pode fazer o que ele quiser. Então... O Moisés foi criado, né? Naquele mesmo momento, a filha do faraó estava tomando banho no rio e viu essa cestinha e pegou essa criança e cuidou dessa criança como dela. Depois você pode ver a história de Moisés, que é muito linda. Deixa eu até ver qual o versículo específico que tá para falar para vocês. E aí o que acontece? Ela confiou.
Ela acreditou. E Moisés cresceu no palácio, aprendeu todas as coisas tudo que ele poderia aprender ali dos egípcios. Só que Deus tinha um plano na vida dele. Ele nasceu com o propósito de libertar o povo de Israel, porque ele era de Israel, o povo estava aprisionado há muitos anos, porque o povo se aprisionou por quê? Porque o povo deixou de buscar Deus, o povo deixou de acreditar em Deus, então o povo se afastou de Deus, então porque se você ver a história de José, né, o povo de Israel todo foi para o Egito na época da fome. Então o povo tinha casas lá, tudo, eles se davam bem com os egípcios na época, mas aí foi mudando de reis, e eles perceberam que o povo hebreu era um povo muito numeroso, então eles ficaram com medo, então eles começaram a escravizar, e o povo começou a aceitar. O povo começou a aceitar, a ponto de ser escravo. Trabalhava e era escravo ali. Então, aí o povo parou de buscar Deus. Então o povo ficou um tempo preso. E aí, quando o povo começou a buscar Deus de novo, Deus ouviu a oração deles. Então o que Deus fez? Deus levantou, Deus levantou uma pessoa para o quê? Para libertar o povo. E essa pessoa era Moisés. Só que você sabia que Moisés, ele tinha problema na fala? Olha para você ver. Quando ele matou um egípcio, né, porque ele viu o egípcio batendo no hebreu, batendo, espancando, ele foi lá e ele acabou matando, e aí foi descoberto, ele teve que fugir do Egito. E ele fugiu do Egito, e o que aconteceu? Jesus, ele preparou, do tempo que ele ficou lá no deserto, ele ficou 40 anos fugitivo praticamente. E ele foi pro deserto. Então ele teve que... todo aquele luxo que ele teve no palácio, no deserto, não tinha isso. No deserto é difícil, né? Mas ele aprendeu tudo. Ele buscou família. E aí Deus falou para ele. Sabe com quantos anos Moisés tinha quando Deus chamou Moisés para poder libertar um povo? Olha para você ver como Deus, ele não olha idade. Ele não olha os seus defeitos. Moisés, a Bíblia fala que ele tinha problema na fala. Provavelmente ele era tipo gago. Ele já tinha 80 anos. Ele falou: como eu vou enfrentar Faraó? Olha a minha fala, eu não sei falar. E aí Deus teve um momento que Deus olhou para ele e falou assim, mais ou menos, não com essas palavras, mas com esse significado: ô Moisés, eu não sei quem é você? Eu não sei que você tem problema na fala? Você que tá vindo falar para mim que você tem problema na fala, eu não tô vendo isso em você? Eu que te fiz? Então Deus, ele conhece as suas delimitações, ele sabe das suas fraquezas, mas mesmo assim ele usa, porque ele usa os improváveis. Ele usa aquela pessoa que fala: não, o mundo não quer essa pessoa. Mas às vezes aquela pessoa que ninguém dá nada, aquela pessoa que às vezes não tem aparência, que não tem status, que veio de família que não tinha dinheiro, é aquela pessoa que explode, é aquela pessoa que Deus mais usa, que Deus cura, que Deus faz acontecer. São os improváveis. E foi aí que Deus usou Arão para ajudar Moisés. Então Arão acompanhava Moisés. Só que olha para você ver, Deus tinha dado para a missão de Moisés era salvar o povo, e a missão de Arão era de ajudar Moisés. Então, para você ver que ninguém é igual a ninguém, para cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem um propósito. Então, eu não preciso ficar invejada, com inveja do propósito daquela outra pessoa, se ela tá crescendo no propósito dela. Eu tenho um propósito, de repente eu não sei o quê. Então, às vezes eu quero imitar outra pessoa, então eu não preciso imitar outra pessoa. Quando eu abri esse Instagram aqui, o meu objetivo era falar de organização de casa mesmo, porque eu sou personal organizer também, e eu gosto essa coisa de organização, essa coisa de decoração, principalmente de você decorar com coisas que você já tem em casa, reciclar coisas. Eu amo essas coisas de reciclagem, sabe? Só que de um tempo pra cá, tem mais ou menos uns
acho que uns 2 meses que eu tô aqui fazendo lives. Não sei se eu chego, tem tudo isso. Mas desde quando eu comecei a fazer live, Deus ele começou a falar muito no meu coração. Por quê? Que você gosta de falar de casa externa, de decoração, de estralhar, porque você não fala para as minhas filhas e para os meus filhos sobre a casa interna, sobre a importância de destralhar, da importância de se conectar comigo, da importância de tirar aquilo que não presta, da importância de limpar o coração. E aí eu comecei a sentir muito no meu coração, porque tudo tem a ver. Né? Não adianta, às vezes a pessoa que tem uma depressão, uma pessoa que tem um problema emocional, a pessoa que está carregando muitos pesos, dificilmente essa pessoa ela vai conseguir cuidar da casa dela, porque ela não cuida nem da vida dela. Então tudo tem a ver. Se eu não cuido da minha vida, Belinha, se eu não cuido da minha vida, porque eu tô caída por um problema, porque eu tô angustiada, porque eu tô depressiva, porque eu tô triste, porque eu tô amargurada, dificilmente eu vou ter visão de querer cuidar da minha casa, de querer trazer alegria pra minha casa, de querer organizar minha casa. E pior, além da casa que eu não vou cuidar, o pior ainda não é nem tanto a casa. E muitas das vezes eu não consegui dar conta dos meus filhos. Porque tem muitas mulheres e muitos homens que têm criança em casa. E os seus filhos precisam de você. Os seus filhos precisam de você estar bem. Para que você possa ajudá-los a crescer, não como você cresceu de repente. Não como você cresceu com a ausência do seu pai, da sua mãe, sem atenção, passando por um monte de problemas. Só que se você não toma cuidado, você está fazendo, ou fazendo até pior com seus filhos, o que sua mãe fez com vocês. Por quê? Porque se eu tô bloqueada, se eu sou uma pessoa que eu carrego muitas dores na alma, muitas tristezas, se eu não ressignifiquei, se eu não me levantei, eu dificilmente eu vou dar coisas boas pro meu filho, eu vou dar exemplos bons. Por quê? Dentro de mim, é aquilo que eu sempre falo, eu só dou o que eu tenho. Eu só dou o que eu tenho. Então, eu faço uma mentoria com uma mãe e com uma filha diferente. E olha que engraçado, gente. Os problemas da filha, muitos problemas emocionais dessa filha, tem a ver com como a mãe lidava com ela no passado. E hoje essa mãe já adulta, ela faz mentoria, eu mentoro ela. Hoje ela começou já na fase adulta, com filha de mais de 20 e poucos anos. Hoje ela tá se vendo como ela era e o que ela fez sem querer para a filha dela. E hoje a filha dela também é minha mentorada e está o quê? Ressignificando algumas coisas e consegue ver hoje mudanças na mãe dela. Olha que legal. Mas a gente acaba bloqueando as pessoas. Por isso que fala que a pessoa ferida, ela fere. A pessoa bloqueada, ela bloqueia. Porque ela dá só o que ela tem. Então, quando você para você olhar para sua vida e entender que tá dentro, que você tem que resolver o que tá dentro, e quando você resolver o que tá dentro, fora vai externar, porque você vai trocar a sua energia, você vai trocar os sentimentos que está dentro de você, você vai limpar o seu coração, a sua alma, você vai ressignificar as dores do passado, você não vai ter vergonha do que aconteceu no passado, da sua história, o que você fez, o que você deixou de fazer, porque você entende, você vai ser ativada por Deus, você vai entender de fato, de verdade, quem é você em Deus. Porque Deus te fez com imagem e semelhança dele. Ele te fez para você arrebentar, para você crescer, para você governar sobre você, sobre as coisas aqui. Para você governar suas emoções, para você não ter que correr atrás de ninguém, no sentido assim, eu vou ficar atrás de um cara porque eu tô com medo de ficar sozinha, porque tem que ser ele, porque o mundo só vive se ele tiver, sabe? Tem pessoas que têm essa coisa e ela se humilha pro cara e o cara não quer nada com ela. Mas quando você parar de se humilhar e você falar, não preciso disso, eu não preciso me humilhar para um homem, né, ir atrás de alguém, não, eu vou encontrar alguém que me valorize, porque existe sim. Eu falo pra você, essa coisa de todo homem é igual não é verdade, porque senão todas as mulheres seriam iguais. Tem mulheres que também não prestam. Tem mulheres que são piores que homem. Tem mulher que abandona o filho. Tem mulher que sai fora. Tem mulher que trai. Tem mulher que faz a mesma coisa que o homem. E nem por isso todas as mulheres são iguais a essas mulheres. São pessoas que fazem isso, não é justificando,
tá? Mas pessoas que traem, que abandonam, que tá nem aí com nada, é porque também a vida dela é isso. É o que ela carrega pra ela. Então ela trai a si própria, quanto mais os outros. Se eu me traio a mim mesma, se eu me traio a mim mesma, se eu chego a ponto de, às vezes, trair os meus valores, se eu não tenho mais valores, se eu perdi minha dignidade, quanto mais eu vou fazer com o outro, gente. Então as pessoas só fazem com a gente aquilo que tá dentro delas, aquilo que elas não ressignificaram, as dores delas, elas acabam passando para outra pessoa. Então quando você começa a entender também isso, que tudo é energia, que às vezes andar com certas pessoas não te ajuda, que continuar em ambientes não te ajuda, e que você precisa parar e mergulhar em você. Não é só simplesmente fazer uma yoga, fazer uma meditação, isso é muito bom, maravilhoso, mas se eu não resolver o que está dentro, não adianta yoga. Yoga não vai fazer minha energia ser diferente. A yoga, a meditação, o que vai fazer eu mudar a chave dentro de mim, é só eu que posso mudar. Ninguém pode entrar dentro de você e mudar a chave. É só você pode entrar e mudar. E dói. Porque o que tá dentro, pensa assim, tá lá embaixo dentro pensa na parte emocional. Fecha os olhos e imagina assim, tem um monte de pedras, um monte de feridas, um monte de sangue. Sangue que eu quero dizer porque as suas feridas estão sangrando desde quando você nasceu, ou desde quando você era pequena. Você tá com muitas coisas, muitos relacionamentos que não deram errado, muitas pessoas te magoaram no meio do caminho, até você chegar na fase adulta. Só que para você saber quem você é, que você não é nada disso tudo que tá pesando em você, você tem que cutucar isso, tirando pra fora, ressignificando. E dói. Mexe em ferida pra você ver como dói. Você vai ter que ir tirando, visitando o passado, visitando momentos, pessoas e momentos que te bloquearam. Você sabia que tem adultos que é bloqueado na comunicação por causa de uma professora? Às vezes lá na infância, quando você estava começando a ler, você foi ler alguma coisa, você foi falar alguma coisa e falou errado, e a professora te xingou, a professora deu risada, os amigos deram risada e a professora não fez nada. Professor é danado para bloquear a pessoa, sabia? Professor, você tem que tomar muito cuidado olha bem os seus filhos. Não é proposital, mas professor bloqueia a aprendizagem. Aí a pessoa a pessoa ela passa por tanto constrangimento que na hora o cérebro dela, quando é pequeno, ela não consegue mais falar em público. Porque quando ela imagina que ela vai falar em público, ela imagina o sentimento, a sensação que ela teve lá quando ela era criança ainda. Só que às vezes ela não sabe disso. Olha que engraçado. Tem muita gente que tem muito bloqueio na vida que ela não sabe por que ela tem. E Nádia, como eu descubro os bloqueios? Quando eu começo por exemplo, vou fazer uma live, tenho vergonha. Por que você tem vergonha? Aí, muitas das vezes, bloqueio de falar em público. Às vezes a pessoa até sabe o que vai falar, mas ela tem medo disso. Às vezes ela tem problema de, assim, o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar da minha live? O que os amigos, a família vai dizer? Dane-se. Quando você entender dane-se, a palavra dane-se, eu ia falar outra palavra para você entender melhor, o F, mas é melhor falar dane-se. Quando você entender que você não tá nem aí, que você vai fazer o que tá queimando no seu coração, que você vai falar aquilo que tá com vontade, aquilo que você sabe sim, e você não precisa saber tudo, você não precisa ser expert das coisas, mas você nasceu pra mais. Quando você começar a ir fazendo, todo mundo tem muito bloqueio, gente. Eu já me desbloqueei em várias coisas. Tem 20 anos atrás que eu venho me desbloqueando, mas cada vez que eu vou galgando, que eu vou crescendo, e eu travo numa coisa, eu falo, peraí, por que eu tô travando? Por que eu não tô conseguindo fazer isso? Aí eu vou cutucar. Por quê? Se foi alguém que falou alguma coisa, se foi uma escassez, se é uma coisa que eu falo. Esse ano eu sem querer me desbloqueei. Eu tinha uma visão, eu nunca tinha participado de um congresso internacional. Para quem não sabe, eu sou pedagoga, eu sou assistente social, eu tenho psicopedagogia, clínica, eu sou coach de relacionamento, eu sou mestre em ciências, trabalhei em 3 grandes universidades com ensino à distância, enfim. E aí, eu me formei, eu fiz o mestrado em 2020, só que desde o ano passado, foi em março. Esse ano ainda tenho contato com o meu orientador no mestrado.
Aí vira e mexe, ele fica me cutucando pra eu fazer artigos, pra eu publicar artigo. E esse ano eu publiquei 2 artigos, hein, gente? Mesmo com toda a guerra da minha vida, eu não paro. E aí eu publiquei um pra uma revista e o outro para um congresso que aconteceu em Portugal, na cidade de Braga. Só que esse congresso era para fazer um resumo só, não era um artigo completo, mais extenso, era só para fazer um resumo. E eu falei sobre o currículo educacional na época na pandemia, né? O que o currículo da educação acho que tem que mudar. O currículo já deu, acho que tem coisas que não fazem sentido mais. Eu acho que tem coisas que é passado na escola que não faz mais sentido pro seu filho. Eu, na minha visão, eu acho. Como pedagoga, como especialista em educação à distância, como uma pessoa que trabalhou na educação, já fui professora, já fui diretora de creche, já trabalhei com todas as faixas etárias, desde o infantil ao fundamental, já dei aula para o ensino superior. Então, assim, eu, na minha visão, eu acho que tem muita coisa na escola que não faz sentido pros dias de hoje. Que não fazem sentido. Eu acho que tinha que mudar o currículo. Então, eu falei mais ou menos sobre isso. E aí, tinha que apresentar. E aí, me deu um nó. Eu falei, meu Deus, eu nunca apresentei, né? Ali deve ter um monte de doutores, de pós-doc, de pessoas que sabem muito mais do que eu, né? Eu apresentar o meu trabalho. E olha que engraçado, gente. Quando eu entrei, eu fui assim mesmo. Porque eu sou dessas. Peraí, deixa eu carregar aqui o meu negócio. Eu sou dessas, de enfrentar, eu me enfrento. Então, mas eu fiquei com medo, e na hora eu falei, por que eu tô com esse medo, né? Esse frio na barriga. No instante veio assim, eles devem saber muito. Me deu um pouco de medo de falar sobre aquilo. Eu falei, deve ter expert sobre aquilo, deve ser não sei o que, né? Mas eu falei, mesmo assim, com aquele frio na barriga, com aquele bloqueio, eu falei, eu vou me desbloquear agora. Eu vou assim mesmo, seja o que Deus quiser. Eu tô lá pra aprender também, eu não sei tudo, então eu vou falar o que eu sei, o que eu não sei, eu vou aprender e acabou. E eu fui. Foi online e eu apresentei. Assim, tinha várias pessoas de diversos países. Tinha da África, tinha pessoas também do Brasil, tinha pessoas, se não me engano, da Espanha. E apresentaram o trabalho deles. E eram professores também que estavam apresentando o trabalho. E tinha até um africano lá, super engraçado, assim, que eu nem entendia quase o que ele falava, mas ele apresentou. E aí, quando eu fui apresentar, foi muito tranquilo. Porque o meu trabalho, ele se conectou com o trabalho das outras pessoas. Porque o trabalho de outros professores, eles estavam falando sobre... Um estava falando sobre joguinhos, fazer a educação ter jogos para que pudesse estimular, sei lá, a matemática, sabe? Joguinhos que pudesse trabalhar matemática na escola. O outro também tinha um sistema que pudesse ajudar os professores a avaliar os alunos. Então era tudo isso, todas essas coisas. Só que aí quando chegou o meu trabalho era sobre currículo. Então eu comentei o seguinte, né? Depois até quem tiver interesse, ele saiu nos Anais, é uma revista que a universidade tem, que eles publicam, né, todos os resumos, e saiu essa semana. Eu até mandei pro meu professor, eu fiquei super contente. Todo mundo que apresentou um trabalho foi colocado nessa revista da Universidade de Portugal. E aí, o que eu falei, né, no meu trabalho? Eu falei, não adianta você ter, os professores terem essas ideias legais, que eu acho muito bacana, só que aí a minha pergunta foi, essas ideias é para escola particular ou para escola pública? Porque a escola particular, às vezes, tem muito mais condições de recursos, né? Porque é pago. A escola pública não tem, mal tem um computador na escola. Tem que ter internet, tem que ter computadores bons para poder instalar, às vezes, joguinhos para os alunos jogarem. Então, assim, não adianta o professor ter várias ideias bacanas para ajudar os alunos se o currículo da escola pública é uma vergonha. Se os recursos que a escola pública tem, é uma vergonha. Então, às vezes, o professor tem muitas ideias, só que não tem como fazer isso na escola pública porque não tem recurso. E muitas vezes até na particular também não tem, porque essa pandemia virou uma zona as escolas particulares. Estão cobrando, só que os professores também fizeram a mesma coisa que os professores públicos, não tinha estrutura nenhuma, mal falavam com os alunos. Teve escolas aqui eu moro aqui no Guarujá, teve escolas aqui de amigas que eu conheço que foi igualou. O particular com o público igualou com essa pandemia. Eu não vi nada de diferente. E olha que a coisa educacional, essa coisa digital, eu sou desde 2011 eu sou especialista em educação à distância, que é educação online, né? Então, olha como os professores não estavam sendo preparados, porque muitas escolas, gente, não tem
reciclagem para o professor, não tem parada pedagógica para o professor, não tem. Então, um professor que não estuda, um professor, escola que não para poder ver o que está acontecendo no mês, como é que está sendo, para avaliar os alunos, para avaliar. Não funciona. O professor que estudou lá em 1900 não sei o que e parou de estudar, ele está desatualizado. Então, tinha muito professor no estado, na prefeitura, tanto é que muitos professores se aposentaram, não quiseram gravar aula, não queria gravar aula, não sabia nem ligar um computador direito. Infelizmente, os professores são muitos, a maioria são muito desconectados com a parte tecnológica, são muitos. Eu falo isso porque eu tive que estudar isso para o meu mestrado. No meu mestrado eu falei sobre objetos de aprendizagem. Então, mudando de assunto, né, para mim não chegar e falar sobre isso, eu tive que me desbloquear. Então, os bloqueios que a gente vai tendo bloqueios ao longo do tempo. Mas tem bloqueios que é os cruciais que você precisa, que você sozinha, você não consegue. Eu coloquei um linkzinho, porque algumas pessoas me perguntaram sobre se um link com perguntas, né? Se você tem aí... Se você é uma pessoa que fala, Nádia, eu quero investir em mim, eu quero me conhecer por dentro, eu quero me ver, eu quero me desbloquear, porque eu nasci para mais, eu sei que eu posso mais, mas eu não consigo. Então, é para essas pessoas que eu quero ir embora, não é muita gente que eu vou pegar para mentorar, porque atualmente eu tô com 5 pessoas. E aí eu vou pegar no mínimo, entre mais ou menos umas 5, mais ou menos, 5 ou 6, porque tem umas 2 que talvez ela vai ter que viajar, eu não sei. Enfim, eu coloquei um link na minha bio. Se você é uma pessoa que tem interesse em se conhecer, em fazer uma mentoria, em conhecer o seu interno e de se desbloquear dessas coisas que te prendem, que te impede, você sabe que você pode ir para mais, mas você não consegue. E às vezes sozinha, muitas das vezes sozinha a gente não consegue ver. Porque a gente está dentro de uma bolha. Então alguém precisa estourar essa bolha. E quem vai estourar essa bolha vai ser eu. Vou estourar e tirar você de dentro. E te ajudar. Porque eu não trago respostas. Eu ajudo vocês a cutucar respostas. Te fazendo perguntas. E assim, por isso que não é pra todo mundo. Porque dói, gente. Mexer no passado dói. Só que não tem outra forma de você avançar se você não estourar essa bolha. Se você não sair dessa bolha. Se você não... entender que você nasceu para mais, se você não buscar sua autoimagem, se você, a autoimagem é você se olhar e falar, eu nasci para mais, eu posso mais, eu quero mais da vida, das pessoas, eu quero ter mais para mim, eu quero me doar mais para mim. De repente você é uma pessoa que sempre se doa para os outros, sempre faz para os outros, mas nunca para você. Você não tem senso de merecimento, você acha que você não merece, tem a ver com a sua infância. Você é uma pessoa perfeccionista, que você acha que nunca tá bom pra você fazer. Porque lá no passado, lá na sua infância, às vezes você fazia alguma coisa que a sua mãe ou alguém muito importante falava pra você, você não faz nada certo. Tudo que você faz dá errado. Tudo que você faz não tá certo. E você cresceu ouvindo isso. E você entende, e você se olha e se vê desse jeito. Mas você não é como você se vê. Você não é essa pessoa que tem medo, você não é essa pessoa carente, você não é essa pessoa. Tem algo aí que você precisa pôr pra fora para que você venha sair dessa bolha e você venha entender quem você é em Deus e que você venha buscar a sua identidade, você venha ter a sua identidade acionada. O que é identidade acionada? É quando eu saio dessa bolha, quando eu entendo que tudo que aconteceu, tudo que eu ouvi, tudo que eu acreditava, eu tenho que desacreditar. Muitas das vezes até porque minha mãe falou, meu pai falou, minha professora falou, alguém que eu amava, mas eu tenho que desacreditar porque eu não sou essa pessoa. Eu nasci para mais. Deus falou que eu sou diferente. Deus falou que eu nasci com uma imagem e semelhança dele, que eu nasci para governar, para ser feliz, para governar sobre as minhas emoções. Eu tenho que ter governo sobre as minhas emoções. Eu tenho que ter governo sobre a minha vida. Eu tenho que ter governo sobre tudo que eu quiser, eu posso ter. Não é minhas emoções que mandam em mim, não é minha vontade que manda em mim, não é os meus sentimentos que mandam em mim, sou eu que mando. Porque o meu espírito vai estar coligado, eu vou aprender a ter relacionamento com Deus. E quando o meu espírito tem relacionamento com Deus, o meu espírito dirige, a minha alma governa e o meu corpo desfruta. O corpo desfruta, o corpo obedece à sua alma e a sua alma é direcionada pelo seu espírito. Então a sua alma, ela entra, ela faz o papel dela, que ela tem um papel, o seu espírito tem um papel e o nosso corpo tem um papel. Só que o que acontece com o ser humano? Eles estão todos desconectados de tudo. A pessoa está desconectada dela mesma, a alma dela, que é os sentimentos que domina ela.
Por isso todo mundo fala, não vá pelo coração. Não é que não vá pelo coração. Se o teu coração tá cheio de bloqueio, cheio de mágoa, cheio de ranço, cheio de coisas do passado, é óbvio que você não tem que ir pelo coração, que você vai fazer merda. Mas quando você tá destralhada, quando o seu coração tá alinhado, quando a sua alma tá alinhado com o seu espírito, e o seu espírito tá alinhado com Deus, você tem que seguir o seu coração. Seu coração tá limpo, é Deus. Deus, ele vai morar ali. Ele mora na alma. Ele mora no seu coração. Mas ele não habita em lugares sujos. Ele não habita em lugares que estão pesados. Então, quando você entender isso, que a energia não tem a ver com eu tomar um banho. É bom, eu posso tomar um banho de mar? Claro, eu moro aqui na praia, gente. Muito bom. Mas tá tudo aqui, ó. Eu posso tomar um banho de mar, sair, um descarrego. Descarrego pro corpo. Porque a minha alma, que é a minha energia, tá cheia de coisa. O mar não dá pra entrar lá dentro. É eu que tenho que descarregar. É só eu que posso destralhar o que tá dentro de mim. E quando eu destralho, quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu arrebento, eu cresço. Pode ter problemas, não tô dizendo que a sua vida vai ser perfeita, pelo contrário, você vai ter várias tretas, você vai ter vários problemas, mas você não deixa as coisas externas entrarem no seu interno, porque você tem paz. Você fala, Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso? E depois, não tem mais o que eu fazer? Então tá nas tuas mãos. Aconteça o que acontecer. Você não se prende mais em nada. Você não se apega mais em nada. Você não tem apego a nada externo deste mundo. Você não tem apego a casa, a carro, a emprego, a dinheiro, a pessoas. Você não depende de pessoas. É importante, sim, ter pessoas bacanas do nosso lado, sim. Mas emocionalmente tem gente que é muito dependente. Só faz as coisas se tiver alguém para fazer. Só consegue fazer algo se alguém for com ela. A pessoa é dependente de pessoas. E a Bíblia fala assim, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Eu tenho que ser dependente de Deus. Por que, gente, eu falo isso? Para quem não me sabe, o ano passado meu esposo faleceu. Nádia, você sente tristeza? Você fica triste? Sim. Eu sou ser humano. Eu ainda estou em um processo de luto. Mas eu tenho alguns momentos, eu não vivo triste. Eu tenho alguns momentos tristes, alguns momentos de saudade, alguns momentos que eu lembro dele, principalmente estou construindo, mexendo na minha casa, a gente estava nessa coisa de construção, então tudo que vai fazendo na minha casa me remete a ele, puxa, ele poderia estar aqui vendo tudo isso e tal, mas ele não era o meu sol. Por mais que eu amasse ele, por mais que eu quisesse que ele estivesse comigo, ele não era o meu sol. Então ninguém tem que ser o seu sol. Pai não tem que ser seu sol, mãe não tem que ser seu sol, marido não tem que ser seu sol, filho não tem que ser seu sol. Você pode amar, você pode até dar sua vida, eu sei disso, mas não tem que te prender, não tem que te amarrar. Porque se você colocar sua vida no outro, se a pessoa morre, você morre junto. E Jesus, ele deu uma vida para você. Ele não deu uma vida para o... A tua vida não é do outro, cada um tem uma vida. E ele não quer isso da gente. Ele quer que a gente dependa dele, que a gente busque força nele, que a gente cresça nele, que a gente dependa dele. Assim como você depende de uma pessoa, assim, se você dependesse de Deus, como você às vezes depende de uma pessoa, nossa, você estava conectada com Deus. Então, o recado de hoje para vocês é esse. Se vocês tiverem interesse, quem quiser depois vai lá na bio e quiser preencher o formulário. Não vai ser todo mundo que eu vou, lógico, chamar. Porque eu não quero saber só não é o dinheiro para mim. Para mim, o que interessa é a pessoa querer mudar, e ela estiver disposta a mudar, porque aí sim, ela disposta e eu me doando para ela, a gente vamos se conectar e você vai crescer, você vai ver resultado na sua vida. Porque eu acho que os resultados, a maioria dos resultados acontece diferente. Às vezes a pessoa busca coisas externas e não tá errado você de estudar, você ler, você comprar um livro, uma palestra, mas o interno, às vezes a pessoa não mexe. E aí ela pode estar bem no sentido assim, preparada no externo, mas se ela tem bloqueios no interno, ela não vai andar. Então ela pode ter feito até aquele curso caro, ela pode ter feito várias coisas caras, ela pode ter buscado vários conhecimentos, e isso é muito bom, mas se ela tem bloqueios internos dela, ela não vai andar. Ela vai ter essa ciência e ela vai falar, por que eu não ando? Eu tenho condições, eu faço até melhor do que às vezes do que uma outra pessoa, mas por que a pessoa ela consegue fazer e falar e eu não consigo? Bloqueio.
E quando eu falo de relacionamento, eu não falo de igreja. Eu falo de relacionamento com Deus. Porque o fato de você ir ou não numa igreja não quer dizer que você tenha relacionamento com Deus, gente. Infelizmente, nem todo mundo que vai numa igreja, ou seja, qual for igreja, ou que frequenta qualquer tipo de religião, não quer dizer que essa pessoa é conectada com Deus. Então, é muito importante isso vocês entenderem, tá? A gente está terminando o ano, então é necessário você fazer essa reflexão para sua vida. Porque se você não fizer, vai continuar tendo os mesmos resultados. Você vai continuar parada e você vai ver 2022 chegando, indo embora, chegando em 2023 e assim vai e você parado. Então, acho que tá na hora de você olhar para você, de você focar em você e você entender que você pode muito mais. E se você não tá indo é porque tem alguma coisa ainda que você não viu. Porque às vezes a gente não vê, porque como eu falei, às vezes a gente tá dentro de uma bolha e a gente não consegue enxergar. Mas aí eu tô à disposição, se vocês quiserem preencher esse questionário que tá lá na bio, vocês têm interesse de mentoria, tá bom? Então vocês entrem lá que depois eu vou, quem for preenchendo, vou analisar e possivelmente eu vou entrar em contato, tá bom? Gente, vou fazer oração agora pra gente fazer as nossas coisas. Hoje é dia 23, momento de reflexão. E não só de reflexão, e não só de pôr coisas no papel, mas agir, né? O que eu preciso agir? Eu tô falando isso de mentoria, é uma ação. De repente você sempre cuidou dos outros, sempre fez dos outros, mas você nunca investiu em você. Você nunca parou para se cuidar. Você nunca parou para se olhar. E isso, não é, eu faço mentorias não é só para mulheres, tá? Para homens também. Porque todo mundo tem bloqueio, todo mundo precisa ressignificar algumas coisas, todo mundo precisa ressignificar algumas dores. E faz parte isso da gente, né? Se eu não fosse quem eu sou, se eu não tivesse me desbloqueado, se eu não tivesse me conectado comigo mesmo, se eu não tivesse ressignificado minhas dores, com certeza eu não estaria aqui, gente. Porque as lutas vêm da vida. A gente não consegue impedir das lutas. Todo mundo passa por momentos difíceis. E se eu não tivesse conectada com Deus, se eu não tivesse conectada comigo, eu não estaria falando com vocês aqui, porque foi muito difícil o ano passado pra mim. Muito, 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 muito difícil. Teve momentos que eu achei que eu não ia dar conta. Mas quando a gente tá ligado em quem dá conta, o negócio é diferente, né? Então eu posso não dar conta de tudo. Você pode não dar conta de tudo. Mas quando você tá ligado com a pessoa que dá conta de tudo, aí você dá conta, porque ele dá. Que é Deus, né? Deus, ele dá conta de tudo. Então, é ele que tem me fortalecido, ele que tem me dado força, ele que tem não deixado eu parar, ele que tem deixado eu caminhar, e eu continuo com os meus projetos. Eu tenho momentos, como eu falei, não é todo dia que você acorda e você tá super motivada, que você acorda, que legal. Não, tem dia que você tá chateada, tem dia que você fica chateada, né? Mas é passageiro, né? Eu não fico o dia inteiro pesada, eu não fico assim o dia inteiro, não. É momentos, eu levanto e falo, não, eu vou fazer, porque eu me domino. Então, eu não deixo aquela tristeza, aquilo me dominar o meu dia. Eu falo, não, vou fazer, vou tomar banho, me arrumar, mesmo sem estar com vontade. Tem dia que eu não... Então, eu não vivo pela minha vontade. Se eu vivesse pela minha vontade, se a minha vontade me governasse, eu estaria deitada agora. Eu nem teria levantado. Mas como não é a minha vontade que domina, é o que eu quero fazer. É eu que domino a minha vontade. É o que minha alma, o que o meu espírito pediu para minha alma fazer. Então, eu sei que tem muitas pessoas que precisam de ouvir isso. Tem muitas pessoas que não entendem por que elas não crescem. Às vezes você fala, não, eu não tenho sorte. Não existe sorte. Não existe sorte, gente. A gente precisa se levantar, a gente precisa fazer. Enquanto a gente tem uma vida, eu tenho que cuidar da minha vida. Quando a gente morrer, Jesus, ele não vai querer falar assim, ô Mariazinha, deixa eu falar uma coisa pra você. O que você fez na vida do outro? Ou você cuidava das pessoas? Não, o que você fez da sua vida? O que você fez com aquilo que eu te dei? Por que você deixou de fazer aquilo? Ele vai querer saber de você, não do outro. Não da vizinha, não do vizinho. O que eu fiz com a minha vida? Olha, eu te coloquei isso, você nasceu pra mais... Eu te coloquei para você vencer. Por que você ficou parado? Por que você ficou travado? Então, é sobre você. Nunca vai ser sobre o outro. Então, Deus, ele vai perguntar para mim o que eu fiz na minha vida. O que eu fiz? Por que eu fiquei parada? Por que eu não venci? Por que eu não avancei? Ele não vai querer saber dos outros. Porque não adianta eu estar aqui ajudando vocês
falando com você se eu não fizer isso pra minha vida primeiro? Então, por quê? Até a Bíblia fala assim, ó, não adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Então não adianta eu ajudar um monte de pessoas e não me ajudar. Então, a primeira pessoa que eu tenho que me ajudar sou eu. Eu estando ajudada, eu estando no caminho, eu consigo ajudar outras pessoas, entende? Quando você se prioriza, você não é egoísta, você está se ajudando para você ficar bem, para poder ajudar os seus filhos, seu pai, seu marido, seus amigos. Se você se volta só para pessoas e não para você vai ajudando e fazendo e não para você não tem tempo para você, para nada. Você não se cuida, nem fisicamente, nem espiritualmente, nem emocionalmente, você não investe em você só investe em filhos. Só que às vezes você tem um monte de bloqueio. E aí você tá investindo em filhos, mas às vezes bloqueando eles também. E não só isso, você tá deixando de desfrutar a sua vida, de curtir a sua vida, sabe? De fazer aquilo que você ama, aquilo que Deus colocou no seu coração. E quando você desfruta e faz aquilo que de fato e verdade Deus colocou no seu coração, você não está trabalhando, você está desfrutando. Você consegue também usufruir tudo aquilo que você conquistou. Tem muitas pessoas que não usufruem daquilo que conquista, porque ela é tão bloqueada que ela não consegue ver alegria em nada do que ela conquista. Ela tem uma casa boa, tem uma piscina, ela não usufrui. Ela tem uma casa de praia, ela não usufrui. Ela nunca pode sair, ela não tá aberta pra vida, nada tá bom pra ela, sempre tá reclamando, sempre reclamando do mundo. Gente, não dá. Então, tá na hora de você fazer pra você, tá bom? Vamos fazer uma oração? Pega a sua água. Eu queria fazer uma oração diferente. Eu queria que você, se você puder, estiver no lugar, na sua casa e puder fechar os olhos, eu vou fazer um boot com você. O que é um boot, gente? O boot é como se fosse que você... quando você respira de verdade, a gente pensa que não, mas entra ar para o nosso cérebro, né? A gente... É como se fosse que a gente... Sabe o computador quando você dá um reset, que você reinicia o seu computador? Né, novamente, é como você reiniciasse a sua mente. Então, a gente vai respirar 3 vezes e a gente vai mentalizar coisas na nossa vida. A gente vai começar a olhar com outros olhos, os olhos espirituais. Então, se você puder, vamos comigo, 3 vezes, ó. A ti, Senhor, eu rendo graças a ti. Graças eu te dou pelo dia de hoje, Senhor. Eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu agradeço pela vida dessas pessoas que estão nessa live. Eu agradeço para a nossa família. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de sermos pessoas diferentes, melhores, de entender que nascemos para mais. Neste momento, Senhor, mentaliza agora. Você fecha os olhos. Mentaliza aquilo que você queria fazer na sua vida e você nunca fez, porque você tinha medo, porque você achava que você não era capaz, porque você tinha medo das pessoas falarem, criticarem você. Fecha os olhos agora e mentaliza, tenta se ver naquele lugar ou fazendo aquilo que você queria fazer. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, eu não sei o que pulsa dentro de você, mas fecha os olhos e mentaliza. Mentaliza você fazendo algo que arde no seu coração e você nunca teve coragem de fazer. De repente não tem nada a ver com o que você faz hoje. Mentaliza você com a sua casa. Se você está doente, você curada. Se você é uma pessoa angustiada, triste, amargurada, mas você é uma pessoa feliz, aproveitando a vida, curtindo tudo, agradecendo tudo, agradecendo até coisas simples. Coisas que não tem tanto glamour, mas você agradece. Mentaliza a sua alma feliz. Mentaliza você com uma paz, aquela paz que nem o dinheiro compra. É importante a gente mentalizar isso. É importante a gente acreditar nisso. É importante a gente acreditar que tudo a gente pode. Tudo eu posso, tudo você pode, porque quem nos fortalece é Deus. E Deus, ele pode todas as coisas, só basta eu fazer o que precisa ser feito. Mentaliza agora tudo aquilo que você queria e que você nem imaginava, ou de repente você até imagina,
Mentaliza você fazendo, você crescendo, você bem, você desbloqueada e podendo ajudar os seus filhos a se desbloquearem. Mudando a sua forma de falar com o seu filho, porque você está desbloqueado e você entendeu agora que a sua palavra tem poder, que o que você fala na vida do seu filho tem poder. Então você entende isso, então você vai mudar o jeito de falar com ele, o jeito que você trata seu marido, o jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata a sua mãe. Se você tem problemas com o seu pai, com a sua mãe, você precisa resolver essas tretas. Você precisa ressignificar o que aconteceu e resolver isso. Você precisa destralhar a sua alma. Tirar pessoas que estão na sua vida que não fazem sentido estar. Não é que você vai ficar com mágoa dela, que você vai bloquear ela. Não, você vai se afastar dessa pessoa. Vai ser bom dia e boa tarde só. Porque tem pessoas que elas não vão estar com você na outra fase. Porque elas escolheram não estar. Porque não faz sentido ela estar na sua vida, porque a energia dela não ajuda. E ela precisa buscar por ela. Ambientes que você frequenta que não faz sentido mais você frequentar. Imagine você indo para uma outra fase. Imagine que 2022, uma época dessa, você vai estar... Nossa, como eu cresci em 2022 depois que eu me desbloqueei. Nossa, como eu tô feliz em 2022 depois que eu me bloqueei. Nossa, como as coisas estão andando. Nossa, às vezes a situação ainda tá a mesma, mas você tá olhando com outros olhos. Você tá olhando com os olhos da fé. Você tem esperança em Deus, porque hoje você se sente protegida por Ele. Você se sente amada por Deus. Meu Deus, visita essa pessoa agora, meu Pai. Leva a tua paz. Leva a tua alegria, cura essa pessoa que estiver doente, seja da alma, seja do espírito, seja do corpo. Consagra essa água, meu Deus, que venha limpar essa pessoa, fortalecer essa pessoa, cuidar dessa pessoa. Toma a vida dela em tuas mãos, Senhor, pois eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu não sei como é que vocês viram isso, eu espero que vocês se sintam bem, tenham um dia maravilhoso. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Deus é com vocês, tá bom? Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir se eu puder mentorar vocês, né? E ajudar vocês a ressignificarem algumas coisas, a mudarem, a trocarem chavezinhas, a mudarem hábitos e, enfim, eu tenho um compromisso muito com Deus sobre a sua vida. A sua vida é muito preciosa. Então, não é um joguinho de marketing digital, não, porque Deus me usa e Deus me chamou para trabalhar com pessoas e eu amo isso. E tudo que eu aprendi, né, tinha pessoas envolvidas, né? Eu entrei na pedagogia, eu sou assistente social também. Então eu tenho um compromisso muito com a vida das pessoas e não tem nada mais precioso para Deus do que a vida de uma pessoa. Então eu me sinto muito lisonjeada de Deus me usar para poder ajudar a pessoas se desbloquearem, a pessoas a andarem. Então se você é essa pessoa e sentiu no seu coração que isso é para você, entra lá na minha bio, preenche o formulário. Eu não vou chamar todas as pessoas que vão preencher, porque como eu falei, eu não quero muita gente, porque eu me dedico muito para a pessoa. E não é a quantidade que eu quero. Eu quero qualidade, eu quero poder ver pessoas dando testemunho, pessoas se reconectando com elas mesmas, entendendo e conseguindo olhar para a sua história, mesmo que triste, mais ressignificada, sendo tocadas por Deus e também entendendo qual que é o seu propósito, porque quando você se desbloqueia, algumas coisas vão mudar em você. Talvez coisas que você está fazendo agora não vai fazer mais sentido, e aí você vai saber o que faz sentido para você, porque você já sabe qual que é a sua potência que tem dentro de você. Você vai ver que você vai ser uma outra você. Uma outra versão que estava lá morta dentro de você. Ela só ressurgiu. Ela sempre esteve ali. Só que você não via, porque você deixava com que... Você se olhava com os olhos do que as pessoas falaram que você era.
Você se olha com os olhos do que o mundo fala que você é. Você se olha com os olhos daquilo que aconteceu com você, daquilo que você viveu no passado. E você não é nada disso, você é uma outra pessoa. E eu sei que você é uma outra pessoa. E eu quero te ajudar a encontrar essa outra pessoa. Tá bom? Então, se faz sentido, vai lá, corre na bio, preenche o formulário, que depois eu vou olhar quem já preencheu e eu vou fazer uma análise e eu vou entrar em contato com algumas pessoas. Tá bom? Então, um beijo no coração, até amanhã, até a nossa próxima devocional ativacional, porque não é motivacional, eu não quero motivar ninguém, eu quero ativar. Qual a diferença, Nádia? Motivar, você se motiva 1, 2 horas e pronto. Ativar é como se fosse que eu apertasse um botão em você e você ficasse ligada, e você entendesse, e você ressignificasse, e você começasse a entender, o bichinho te pegasse, sabe? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha alma, do meu espírito, do meu coração. Eu preciso me priorizar, eu preciso estar bem para que eu possa ajudar quem está do meu lado. Então é isso. Bom, beijos no coração e tchau, tchau.